vai. Olá, pessoal. Tô aqui já pra contar o primeiro dia aí da história da minha vida. Como já falei, meu nome é Vera Regina. Eu nasci em São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Tô aqui no Paraná desde meus 10 anos. No dia 21 de setembro de 1973, nasce a Vera Regina, filha de Doraci Aires da Silva e João Castilho Fontoura. Bom, não vou falar do meu peso, porque eu não sei com quantos quilos eu nasci, nem quantos centímetros eu nasci, não sei não. Mas, meu pai e minha mãe eram muito pobres, meu pai era bêbado. Eu lembro que nós passávamos muita necessidade. Nós íamos buscar meu pai nas quiçaças, em beiras de BR, bêbado. Eu tive uma infância feliz com meus irmãos, que eu lembro, a Celi, o João, a Evinha. E teve umas partes assim que eu me lembro de algumas coisas assim da minha infância até eu vir para o Paraná. Minha mãe era do lar, nós tínhamos uma vida assim bem difícil. Uma casinha assim, era 2 peças a nossa casa, era um fogão com uma chapa em cima meio estranha, que eu não me lembro. Sei que tinha uma parte branca, acho que era passado cal em volta dele. E eu começo a me lembrar assim, um bairro onde nós morávamos que tinha BR assim no alto e ficava as casas para baixo. E era um vilarejo assim pequeno, muito poucas casas, muito poucas pessoas onde moravam. E eu me lembro que a nossa brincadeira, a melhor, era que nós descíamos o barranco, assim, arrastando. Às vezes colocávamos aquelas estopas, saco de estopa. Virávamos assim em V e lá nós descia aquele barranco escorregando. Pense na situação da roupa. A mãe queria matar nós, porque nós ficávamos com a bunda e os pés, aquela terra era vermelha. Então imagine. Passávamos o dia ali, quando nós tínhamos folga, não tínhamos aula, né? E meu pai era formas de lata de óleo, porque naquele tempo os óleos vinham tudo em latas, não era em garrafas de plástico como agora. Então meu pai fazia formas grandes, pequenas, eu lembro que fazia os cubos arredondados, isso ia vender de porta em porta, isso ele sustentava a nossa casa. E minha mãe fazia serviço assim, na casa de conhecidos, ajudava. Lembro que era meio que, eu acho que doméstico naquela época, não me lembro muito assim de muita coisa. E eu sempre andava junto com ela. Tinha minha irmã mais velha, eu, e a Evinha aí, um bebezinho pequeno que eu não me lembro quantos meses tinha. Então eu sempre andava junto com a minha mãe. Eu acho que tipo eu era meio que a companheira dela, por ser do meio. A Celi ficava com os outros dois e eu ia junto com ela onde ela ia limpar, onde ela ia lavar, né? E aí eu tinha uns 8 anos mais ou menos que eu lembro. E a minha história, ela tem assim um longo tempo assim de dificuldade, de tudo que eu passei. Às vezes, algumas atitudes minhas eu acho que é reflexo do que aconteceu, porque a vida me impôs eu me defender da forma que eu me defendo hoje, pelo sofrimento, pelas quais eu passei, por muitas coisas, gente. Nossa, é uma história assim de novela mesmo, sabe? Então eu gostaria de contar para que as pessoas possam ter uma noção realmente de quem eu sou, né? E eu lembro que meu pai chegava bêbado e ele tava caído nas quiçaças, gente, coisa mais absurda. Com um pé de sapato aqui, outra colar, as compras todas espalhadas, né? Que ele vendia, ele trazia as compras para casa e minha mãe tinha que sair catar ele, aquele escurão na beira de BR, achar meu pai bêbado, caído nas quiçaças. E eu me lembro assim que eu ia pra escola, e a escola era longe de casa, e eu e minha irmã.
E às vezes a mãe ia levar ou buscar, e eu gostava. A escola era bem ajeitadinha, perto de algumas escolas que tem agora. Nossa, a escola pra mim lá era show. Então eu e minha irmã íamos, né, pra escola, e teve um dia que a minha mãe foi levar a gente. E tinha assim uma moita amassada, um bom pedaço assim, amassado. E então a mãe falou que lá era pra nós tomar cuidado porque havia muito lobisomem. E que ali provavelmente algum homem tinha se transformado em lobisomem. Eu acho que ela falava isso pra assustar nós duas, né? Nós andávamos muito sozinhos, tipo, ir e voltar pra escola, assim, duas meninas, né? Eu tinha o quê? 8 anos, minha irmã 10 anos, pouca diferença. Então eles tinham muito esse costume de assustar, somente a minha mãe assustar. Eu nem sei se realmente existe lobisomem. Aí o tempo foi passando e apareceu um casal nessa vila onde nós morávamos, e eu tinha a minha irmã, a Evinha, e ela era bem loira do olho bem claro. Meu pai era claro, branco com o olho claro, e minha mãe morena, tipo índia assim. Eu me acho muito parecida com ela. Pouco que eu lembro dela, mas eu me lembro da imagem dela, olhar pra ela, eu sou bem parecida com ela. Apareceu um casal e, tipo, gostou da Evinha. Gostou da Evinha, a Evinha é loira, né? A minha irmã Sari também era mais loira, eu fui queimada, assim, né? Mas tudo bem. Ela encantou esse casal, que não tinha filhos. Ficaram uns dias, eu lembro que ficaram uns dias lá, na vila nós morávamos, e a minha irmã se apegou a eles. Eles agradavam, davam um brinquedo e tal. E conquistaram a Eva. E queria que a mãe desse a Eva para eles. A minha mãe não queria dar Eva. Imagine, dar um filho. Não queria dar Evinha para eles. E o dia se passou, e um dia eu me lembro que minha mãe acordou cedo desesperada em gritos. Esse casal havia roubado a Evinha. Procuramos, foi acionada a polícia, tudo. Eu lembro nessa época minha mãe chorava, meu pai, correram o que puderam, mas o casal combinou com a Evinha de ir encontrar eles, né, tal horário. A Evinha já tinha, se eu não me engano, 6 anos, né? Não tenho muita certeza, mas era essa base que eu me lembro dela. Combinaram com ela, ela foi ao encontro deles, e a família desse casal ajudou. Eles roubaram a Evinha, nós nunca mais vimos ela. São Luís Gonzaga faz divisa com o Uruguai. Eles levaram a Evinha para o Uruguai. Para passar para o Uruguai, devido à situação da minha mãe e do meu pai, era muito difícil. Então, nós perdemos a Evinha até hoje. Nunca soube da minha irmã, e eu me lembro assim apenas dela, uma menininha de 6 anos, loira. Bem diferente de mim e da Arceli, que eram mais, né, morenas. E eu lembro que, em meio a tanta situação, a tanta coisa que acontecia, nós saímos de lá dessa vila. Eu não me lembro porquê, não sei porquê. E eu me lembro que eu fui parar na casa da madrinha da minha mãe. Fiquei lá uns dias, que a minha mãe me levou. E eu acho que eu estive separado, pelo que eu me lembro. E meu pai foi para um lado e a mãe foi para o outro. E eu fiquei nessa casa um tempo. E era também, as pessoas tinham que ter condições de vida melhor. Aí veio meu pai e me tirou de lá. Aí a minha mãe, vinha um me pegar. Se ele me achava onde eu estava, vinha minha mãe e me pegava. Me levava junto com ela. Aí aparecia meu pai, tomava eu da minha mãe, me levava com ele. Eu sei que por fim da história, que eu me lembro, a minha mãe fugiu com um homem. Com outro homem, largou meu pai. Largou meu pai comigo, a Celi. Aí já tinha o Joãozinho, que era aquele bebê recém-nascido que eu lembro. E sumiu, fugiu com outro homem, e não tivemos notícias dela. Aí meu pai assumiu o papel de mãe e pai, cuidando de nós 3. E eu me lembro assim que era uma parte muito, muito boa da minha infância, apesar do que aconteceu. Nós dormíamos numa cama que eu lembro que tinha uma partilheira em cima, assim, era feito de tábua, embaixo dormia nós 3. Aí nós 3 acordávamos molhados de milho. Qual dos 3 que mijou? Até hoje não descobri, mas os 3 acordavam molhados de milho. Nossa, gente, era um cheirinho tão bom de xixi, cheiro de xixi da minha infância, nossa, era muito bom. Se eu me lembro, às vezes, daquele cheiro de xixi, acordava os 3 mijados. Mas enfim, era bom, né? Fazia parte da infância.
Aí meu pai trabalhava e nós ficávamos sozinhos. Nós aprontávamos. Como nós aprontávamos? Nossa, nós corria na rua, dia de chuva, ia no barranco. Quando meu pai chegava, os vizinhos contavam, nós apanhava, nós dormíamos num... Aí meu pai tinha alugado tipo um quartinho, dava uma peça para montar a cama, que nós fomos morar com ele pagava aluguel. Mas... Ai, gente, faz eu me perder, João.